Olá, estamos de volta com o nosso farol tricolor. Infelizmente, perdemos para o Grêmio de Futebol Porto Alegrense, lá na capital gaúcha. Vi o Bahia fazendo uma boa apresentação. Pau a pau do jogo, para mim, o resultado que acontecesse diante do que foi apresentado não seria novidade. Se o Bahia vai lá e mete 1-0 e ganha o jogo, não seria nenhum absurdo. O empate não seria absurdo, mas deu Grêmio numa jogada besta. Mas deu Grêmio 1-0, um time melhor, e agora é tratar de ganhar em casa. De novo, vamos observar vários detalhes, hein, Diego? É isso aí. Resultado decepcionante para uma atuação boa, uma atuação interessante fora de casa, mas vamos falar tudo sobre o jogo, as escolhas de Rogério Ceni. Vamos tocar nossa vinheta para iniciar os trabalhos, vamos nessa. Pois é, Bahia 0, Grêmio 1 lá em Porto Alegre. Vamos aqui para mais um vídeo, mais um pós-jogo aqui no Farol Tricolor, pedindo de imediato aos amigos e amigas que seguem, que estão assistindo esse vídeo, que se inscrevam no canal, que curtam o vídeo, ativem as notificações, comentem, compartilhem à vontade para a gente seguir tocando esse projeto aí com o apoio indispensável de vocês, né, pai? Sem dúvida, agradecendo sempre aos amigos, às amigas que se inscrevem, que trazem outros amigos para que se inscrevam também. E muito obrigado, muito obrigado. Vamos juntos, vamos seguindo. Pois é, eu ia falar, pai, a gente costuma falar um pouquinho da classificação, mas nesse caso não teve ninguém que jogou ali perto do Bahia ainda, na região do Bahia, o América Mineiro, que é o lanterna, praticamente rebaixado, precisa, eu estava olhando aqui, de 16 pontos e de uma combinação de resultados totalmente improvável. Enfim, o América Mineiro rebaixado depois do empate de hoje contra o Atlético, não tem jeito. E o Curitiba muito perto, mas não jogou. Quem jogou foi só o América. Mas a gente dá uma olhada, eu pensei a gente dar uma olhada mais nos jogos que faltam da rodada, só para a gente É bom. contextualizar aqui. O Palmeiras, a gente está gravando aqui um pouquinho depois das 10 horas, o Palmeiras está vencendo o Atlético Paranaense por 1-0. E a gente tem amanhã Cruzeiro e Internacional, Cruzeiro empatado em pontos, está atrás do Bahia na tabela. A gente tem também Bragantino e Corinthians. O Corinthians venceu o último jogo, deu uma distanciada, mas está por ali também. Curitiba e Goiás, Vasco e Botafogo, Santos e Cuiabá. Aqui é que o negócio é de interesse direto do esquadrão. Deixa eu só mostrar aqui. São confrontos diretos, inclusive. Deixa eu só mostrar aqui como está a situação, né? O Bahia com 32 jogos já, segue ali com 37 pontos. E amanhã joga o Vasco, joga o Cruzeiro, joga o Inter que tá ali na frente, joga também, o Goiás, o Curitiba, o Santos, joga todo mundo, né? Então, vamos acompanhar de perto a situação dos jogos de amanhã para ver qual vai ser a configuração da tabela. Mas eu chamo a atenção ao seguinte: o Bahia só entrará na zona de rebaixamento, vão bater na madeira, se o Vasco vencer por 5 gols de vantagem ou mais o Botafogo no clássico. Então o Bahia deve ficar mais uma rodada fora da zona e vir para os seus dois jogos em casa em sequência contra Cuiabá e Atlético do Paraná, pai. É verdade, é verdade. O Bahia tem algo que acumulou que é pouco, mas diante de outros que acumularam menos ainda, e ainda representa vantagem. É É verdade. acompanhar. Agora, essa etapa vai ser uma etapa realmente palmo a palmo, pau a pau, é a coisa bem assim. A lei vai ter sempre aquele detalhe de se ficar ganhando uma, perdendo outra e tal, correndo risco. Quando o Bahia ganhou 3 seguidas, aliviou. Tem 2 partidas seguidas em casa, contra o Cuiabá, na quinta-feira próxima, dia 9, e contra o Atlético, com TH, que é o Atlético Paranaense, que é do dia 12, domingo, 12 de novembro. Nesse detalhe, o Bahia, se ganha as duas em casa, faz 43 pontos. Aí respira muito bem, porque ainda restarão mais 4 partidas depois dessas duas em casa. E essas quatro partidas serão 2 fora e 2 em casa. Agora, ganhará as duas, jogos que não são muito fáceis, mas tem que jogar a vida. Eu, pelo jogo de hoje, tive uma esperança maior do Bahia dos próximos jogos.
jogou com personalidade, deu aquela bobeira, mas jogou com personalidade, indiscutivelmente, sem ser resultadista, que muitas vezes nós somos, mas observando o desempenho, a postura do Bahia hoje foi de um time que entrou para jogar o jogo, como diz o boleiro. Foi o que eu vi, Diego. Beleza, vamos falar um pouquinho da escalação então do Bahia, deixa eu compartilhar também Bom, com você. Eu, bom. o Bahia foi tão diferente, eu destaco sempre que essa escalação que o Bahia divulga normalmente não bate muito com a disposição em campo que a gente vê, mas hoje eu acho que bateu o recorde. Então eu cheguei a esboçar uma outra imagem aqui naquele campinho que a gente faz para mostrar o que É, aconteceu. Mas em termos de jogadores foi assim: Marcos Felipe, Cicinho, Gabriel Xavier, Davi Duarte, David Duarte, Camilo Cândido, Rezende, Acevedo, Iago Felipe, Tassiano, Cauli e Everaldo. Chama a atenção de um detalhe que você falou antes do jogo que reforçaria o meio de campo do Bahia para essa partida e foi exatamente a opção que Rogério Ceni fez de um meio campo mais encorpado, um meio campo foi. que realmente foi forte fisicamente, que prevaleceu em muitos confrontos contra a equipe, sempre dura, né? Sempre raçuda, sempre, né? Aquela garra meio do sul, meio argentina, meio uruguaia, que é característica do Grêmio. O Grêmio foi assim, mas o Bahia não deveu nada em termos de entrega, em termos de Não, disposição, em termos de ganho das disputas diretas ao longo do jogo. Eu vou chamar só a atenção, porque eu fiz aqui, o esquema para mim não foi esse, né? Tá esboçado um 4-5-1, né, com o Rezende ali como volante ao lado de Acevedo, Iago Felipe na meia direita, Tassiano na meia esquerda, e o que aconteceu em campo não foi nada disso. Por isso eu fiz esse outro esqueminha aqui para mostrar como eu vi o Bahia disposto em campo. Deixa eu compartilhar com você, porque esse foi o Bahia que eu vi em campo. Em campo o Bahia jogou com três zagueiros, o Bahia jogou com o Rezende bem recuado, fazendo papel de zagueiro pela esquerda, inclusive na saída de bola. Gabriel Xavier como zagueiro pela direita e David Duarte como zagueiro ali na sobra, ficava enquanto centralizado, né? Acevedo era o volante mais recuado, né? Iago pela esquerda, não pela direita, ficou muito ali próximo a Camilo Cândido durante o jogo. Tassiano já com mais liberdade jogava da direita, chegando sempre ao ataque. Cauli solto e Everaldo lá de centroavante também se movimentando bastante. E esse foi o desenho que eu vi. Mas como é que você viu essa formação do Bahia? E assim, quais foram os méritos, quais foram os problemas dela, pai? para mim correspondeu, me surpreendeu o David Duarte, teve boa presença, saiu jogando, saiu dando bico quando tinha que sair, como é o futebol, não como algum maluco quer imaginar que tem que sair jogando todos os lances. Então, deu aquela do zagueirão, do becão, no melhor estilo que a gente conhece. Achei Camilo Cândido guardando melhor a posição e você fez a observação absolutamente preciosa com a boa cobertura do Iago Felipe. O Iago Felipe várias vezes apareceu próximo ao Cândido, ao Camilo Cândido, fazendo uma cobertura muito interessante. O Gabriel Xavier esteve bem, eu acho que ele cometeu uma falha no lance anterior ao gol que o Bahia tomou, mandou uma bola para escanteio sem a menor necessidade. Contra o Grêmio não se brinca, e diante de Luizito Soares, menos ainda, principalmente quando ele está à altura da pequena área. Mas, em cima desse jogo, eu vi uma soberba atuação de Acevedo. Eu acho admirável um baixinho raçudo, com muita classe, com muita presença, com muita vibração, e chegando junto em relação aos gauchões lá, maiores, mais fortes, como eles xingam na mesma língua e rezam no mesmo idioma, então eles se entendiam bem, se desentendiam bem nas preces e nos xingamentos. Mas belíssima atuação, eu fiquei muito satisfeito. Gostei da presença do Rezende, aquilo que eu disse. O Bahia tem dois afobados no time: Canives, como você bem chama, e Rezende. Quando é um afobado só, e hoje ele não foi, eu acho que a coisa equilibra mais. Acho que Cauli vai retomando aos poucos sua condição. Hoje ele já mostrou mais rendimento. Vi Tassiano, como você observou bem, mais solto no jogo e absolutamente útil. E vi um Grêmio marcando muito o Bahia. O Grêmio não deu folga ao Bahia. O Grêmio não enfrentou o Bahia, como se diz habitualmente, de peito aberto.
teve contido durante a partida e várias vezes nos lances, o Renato Gaúcho, que é o porta-lupe do Grêmio, fazendo um sinal para segurar, para ter calma, para recuar mais um pouco. Então, foi um jogo parelho, na melhor expressão do Sul, um jogo parelho, uma peleja bem parelha, como se diz por lá, como se diz na parte portenha também, mas me agradou o time. O Everaldo fez o que pôde, deu a cabeçada das boas também. Eu, sinceramente, um time que me agradou. Claro, o que menos me agradou, Cicinho, indiscutivelmente. Mesmo assim, sem dar aqueles comprometimentos dos seus piores momentos. Não estava nos seus piores momentos, Cicinho, mas mostrou a sua limitação, inclusive em lances bestas. Houve um lance que o Caulin saiu com ele 2 vezes, quando fez a próxima jogada, ele errou. Mas, vida que segue. Não, é por Gostei. aí. É por aí. Eu vou chamar a atenção de uma questão. Você falou assim que Camilo Cândido guardou a posição, falou de Iago que jogou mais do lado esquerdo, dando suporte a ele, que é verdade. Mas Rezende também, fechando como terceiro zagueiro, deu àquele setor uma cobertura diferente. Isso, Né? Rezende não isso. jogou mais tão centralizado como normalmente faz e caiu muito pela esquerda, afinal jogou como terceiro zagueiro mesmo, como zagueiro pela esquerda. O Bahia saía assim, saía com os três zagueiros, né? Nessa É verdade. configuração e com Camilo e Cicinho mais espetados, um pouquinho mais avançados dos lados e Acevedo sendo esse jogador que fazia essa coordenação ali na saída de bola e essa saída funcionou bem legal em muitos momentos do jogo. Não é? E eu vou É destacar um verdade. pouquinho mais, normalmente é o contrário, você destaca um pouquinho mais Everaldo e eu faço mais críticas a ele, mas eu achei que Everaldo hoje fez um bom jogo Fez, mesmo, né? fez, Fez boas fez. jogadas ofensivas, levou perigo ao gol e lutou, brigou, trabalhou, ganhou algumas bolas de pivô, sofreu muitas faltas, né? O Grêmio parando ele, assim como o Bahia estava parando o Luiz Soares na falta, Everaldo foi muitas vezes parado por Kahneman, pelos outros zagueiros do Grêmio, faltosamente, porque ele estava incomodando bastante lá o setor de ataque. Eu discordo um pouquinho em relação a Tassiano. Achei que Tassiano podia ter. Tassiano teve muitas oportunidades de dar outra conclusão às jogadas e achei que ele não foi muito feliz nesse passe final, nessa finalização, coisa que a gente sempre espera dele, né? Como bom jogador que é. De resto, eu concordo plenamente. O pior em campo, Cicinho, né? Muita limitação, muitos erros. Você destacou duas jogadas, eu também lembro bem delas. Jogadas de tabela com o Cauli. Quando era para ele passar, ele não passou. Quando não era para ele passar, ele passou. Aquele negócio do problema de leitura de jogo e de qualidade técnica mesmo para a conclusão das jogadas. Mas eu vi um Bahia muito bem postado. Um resultado injusto. É injusto, a gente é sempre aquele negócio de futebol injusto, mas um resultado que Dúvida. não explicou o que foi o jogo. Né, o Bahia, Perfeito. Também você falou de jogo parelho, eu diria que o Bahia foi melhor do que o Grêmio. Eu iria mais adiante até. Acho que o Bahia em muitos momentos dominou o jogo, o Bahia controlou muito bem concordo. a partida, né? E eu vou destacar só uma outra questão, você citou Gabriel Xavier, que não foi bem no lance imediatamente anterior ao gol, né? Mas o lance do gol realmente surgiu de um Isso. escanteio, Gabriel Xavier cortou, mas teve algumas outras coisas ali no meio. E aí o jogador achou um espaço entre o próprio Gabriel Xavier e Cicinho, e eu achei que faltou David Duarte. Eu também destaco um pouquinho negativamente David Duarte naquela cobertura do Também, gol. Porque Soares faz o também. facão e Duarte poderia ter Não acompanhado porque acompanha. estava na sobra. Isso. E Soares recebeu a Também isso. bola livre com a qualidade É verdade. impressionante que tem, né? Soube É. exatamente o que fazer, um toque de quem conhece e muito, né? Na saída de Marcos Felipe, que fez o que pôde, mas decretou números finais a partida com esse 1-0 para o Grêmio, resultado muito ruim para o Bahia. Mais um jogo que a gente sabia que ia ser difícil e que o Bahia Ah, sem realmente dúvida. jogou bem, não é isso, pai? Sem dúvida. Eu vi exatamente isso. Você fez boa observação também em relação ao David Duarte. Quando eu falei sobre ele, é porque eu não esperava nem que ele se apresentasse bem na partida. Mas é aquela coisa do acompanhamento, aquela coisa do jogador limitado, de fora de sintonia no lance mais importante. Foi, sem dúvida, o Cicinho também nessa aí. Lamentável, lamentável. Agora, pouco depois, quase, o Gabriel Xavier mandou um bico para o gol, como quem diz, vou me reabilitar, e uma notável defesa do goleiro gremista. Aliás, tinha feito uma outra defesa, uma cabeçada fantástica do Everaldo também. Eu acho que tem ajustes bons. Há esses bons sinais. Não tem nenhuma coisa para se comemorar quando o time perde, a não ser quando tem diferença de gol e se torna campeão.
Mas em jogo assim, solto, não tem o que se comemorar. Mas visualizar a apresentação, eu acho importante. O time compactou bem, saiu bem da defesa para o ataque, notadamente quando essa bola vinha para Acevedo. Que categoria! Matando bola do peito, descendo ali, chegando junto. Me agradou bastante. E um outro destaque: o Bahia cometeu faltas, mas nenhuma daquelas faltas perigosas no bico da grande área, à altura da meia-lua, próximo a quina da pequena área, um pouco à frente da bandeira de escanteio, aquelas faltas que você diz assim, novidade é o cara não fazer gol. Então, hoje houve esse tipo de contenção, houve esse tipo de acompanhamento. Eu achei que os jogadores do Bahia se aproximaram mais uns dos outros e vida que segue. O resultado, como diz aquele torcedor do nosso grupo, não é novidade o Grêmio ganhar do Bahia jogando lá em Porto Alegre. Não é Verdade. novidade. O Grêmio, só para E falar. Diga. uma coisa difícil é o Grêmio perder em casa para qualquer adversário. Também tem esse complemento. É verdade. O Grêmio, só para mostrar aí, o Grêmio veio no 3-5-2 também, né? Que a gente já tinha É, antecipado, que Renato estava foi. escondendo um pouquinho, mas arrumou também no 3-5-2. E Renato fez uma coisa interessante, né? Ele desfez o 3-5-2 no Hum, momento que ele achou que ele precisava, né? Que o time funcionou. Infelizmente funcionou, porque na hora que ele desfez, colocou mais um meio atacante, um jogador de habilidade como Ferreirinha, e ele conseguiu encontrar aquele espaço suficiente para fazer o gol, mas também não funcionou tanto, porque o Grêmio não não, ficou criando e pressionando, e o Bahia deu conta também das diferenças de formação que o Grêmio impôs no segundo tempo com a entrada de Ferreirinha. Depois ele recuou o time, inclusive, percebendo a foi, necessidade de reforçar a marcação, foi. colocou mais um volante. E Renato, enfim, conhece o jogo, né? Conhece os meandros, então ele percebeu que o jogo não, o mar não estava muito para peixe naquele dia não, que no dia de hoje, e recuou o time no final para conseguir o resultado que para ele foi precioso. O Grêmio ainda na briga pelo título e É fortíssimo verdade. na briga para uma vaga direta na Libertadores após esse resultado, pai. Eu acho esse Grêmio um dos Grêmios mais fracos dos últimos tempos. Eu olho esse time do Grêmio assim, você diz assim, puxa, Kahneman, ainda? Puxa, lateral, aquele que foi do São Paulo, esqueci aqui o nome Reinaldo. dele, Reinaldo e tal, ainda. Aí você vê ali pelo meio, procura. Qual o grande brilho de jogador de meio de campo que você viu nesse time do Grêmio? Não vi. Agora, um time copeiro, um time raçudo, um time entrosado, um time que o treinador conhece, o recado do treinador chega ali. Você disse bem, quando ele fechou o time várias vezes, a imagem da televisão era clara, ele volta, volta, fecha aqui, fecha aqui. Então, um time válido, gosto muito do Grêmio, acho é um outro time que eu acho as cores tricolores dele lindíssimas, bela combinação, azul com preto, branco, esse tricolor bem, aliás, nas cores da Argentina e do Uruguai, mas me agrada bastante. Mas não é o Grêmiozão, o tal Grêmio que a gente conhece, mas é o Grêmio do Renato, o Grêmio que vai no seu ajuste. Você vê o João Pedro, lateral direito, aquele que passou aqui pelo Bahia de uma primeira vez bem, foi para Portugal e voltou, não esteve também, hoje é titular, rodando direto aí no time do Grêmio. Achei válido, né? Pena que perdemos. Pena que perdemos. É verdade. Resultado de se lamentar, mas uma boa atuação. Vou pedir mais uma vez, já está subindo aí nossa arte aí de inscrição para curtirem esse vídeo, se inscreverem no canal, ativarem as notificações, curtirem, compartilharem à vontade. Algum destaque sobre a arbitragem, pai? Eu achei o juiz muito suscetível às reclamações de Soares, de Renato, mas não houve nenhum prejuízo assim efetivo no Não. resultado, em lances importantes, né? Mas achei ele muito Não. suscetível. Lance que ele não ia É, dar cartão, o povo gritou, gritou, ele deu cartão. Só esse tipo de coisa, mas em termos de influência direta no resultado, nada, né? o Braulio da Silva Machado, auxiliado por Kleber Lúcio Gil e Henrique Ribeiro, todos de Santa Catarina. Aliás, Santa Catarina, que é a terra do Everaldo, não é? Se bem me lembro, Santa Catarina é a terra do Everaldo. Não sei nem se ele é gaúcho, depois eu vou confirmar É, isso. não tenho Mas certeza. achei boa a arbitragem. Agora tomou esporro. Tomou esporro de Luizito Soares o tempo todo. Kahneman deu na cabeça, deu nas costelas, deu na coluna, deu. Isso sim, mas também, para o que ele é fraco,
em lances técnicos, ele mostrou a fraqueza dele na parte disciplinar e, visivelmente, não prejudicou o Bahia, não prejudicou o Grêmio, mas você disse bem, chamou a minha atenção isso também, a sua fraca participação disciplinar, porque pelo menos uns dois do Grêmio ou três mereciam cartões amarelos. Pois é. Vamos então fechando mais esse vídeo aqui no Farol Tricolor, agradecendo mais uma vez a audiência, os likes, os comentários, a presença de todos os amigos e amigas tricolores aqui. E vamos nos preparando, estamos ajeitando os últimos detalhes para fazermos as primeiras lives. Nessa semana provavelmente vão sair as primeiras lives e também o início aí das conversas, estamos ajeitando também os detalhes das entrevistas com os candidatos à presidência da diretoria executiva do Bahia. Estamos em contato com todos já em breve. Novidades aqui no Farol. Muito obrigado pela audiência. E vamos agora para os 2 jogos em casa, pontuar bastante. Bora, Bahia! Bora, Bahia! Até a próxima! Até!